Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Amados de Deus, a mensagem que vamos refletir, o título dela diz assim: A repreensão e o seu poder. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, a repreensão tem um grande poder quando é aplicada com o intuito de ajudar sem fazer acepção de pessoas. Glória a Deus. Esta repreensão que estamos falando tem o poder de mudar o caráter de uma pessoa. E isto acontece quando a pessoa aprende a ouvir e ser humilde suficiente para reconhecer que errou. Caso o indivíduo não aceita reconhecer que está errado, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus, ela avisa fins futuros de uma ação errada que o indivíduo começou a maquinar nos seus pensamentos ou quase no ato de cometer, erros que podem prejudicar o futuro de muitas pessoas. Ao ler Gênesis capítulo 4, versículo 3 até o versículo 7, aqui nesta passagem acontecia um momento de agradecimento ou um culto, digamos, o primeiro culto na terra. Amém, glória a Deus, onde Caim e Abel levam ao Senhor as suas ofertas. O nosso Deus maravilhoso educou Adão e Eva e ensinou o que era bom a se fazer e o que era mal que eles não deveriam fazer. Este ensinamento está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. E no capítulo 3 acontece um diálogo entre a serpente e a mulher. E neste momento, amém, e neste momento podemos perceber que o ensinamento do Senhor estava no coração de Adão e Eva. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E no versículo 16 do capítulo 2, Deus ensina o que é bom para se fazer. E no versículo 17, o nosso Deus maravilhoso ensina que se comeres certamente morrerás. Então, Deus já estava ensinando o que era certo a se fazer. E a desobediência seria algo mal, que não deveria ser feito. Amém? Porque eles poderiam morrer. Deus começou a ensinar com amor Adão e Eva como reconhecer aquilo que era bom e aquilo que era mal diante dele. Amém? Então aqui a gente pode perceber no capítulo 2, amém? No capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Você pode refletir na sua casa para você ter em mente o que o nosso Senhor estava fazendo com Adão e Eva, ensinando a eles aquilo que era bom e mostrando a eles aquilo que era mal, que não podia fazer. E podemos também perceber que neste momento que Caim e Abel levam suas ofertas,
provavelmente foram instruídos pelos pais, embora a Bíblia não relata. Amém. Mas a Bíblia relata que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E para estes dois tipos de trabalho há tempo para colher. E os cuidados com os frutos e o cuidado com as ovelhas exige sacrifícios. Amém, glória a Deus. Aqui neste título, a repreensão e o seu poder nos dá a entender que o nosso Deus maravilhoso repreendeu Caim, porque Deus conhece a sua criação. Ele alerta Caim, assim como ele alertou seus pais, em Gênesis 2:17. Amém? Capítulo 2, versículo 17. Amados de Deus, o que eu quero passar para vocês que esta repreensão está acontecendo nos dias de hoje. E eu dou glórias a Deus, porque alguns irmãos despertaram a sua fé e estão fazendo a escolha que Caim não quis fazer. Caim não aceitou a repreensão de Deus e sofreu muito. E mesmo assim, as misericórdias de Deus estavam sobre ele. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 13 ao 16, ao lermos, podemos observar a misericórdia de Deus sobre Caim. Amém? Esta mensagem é para alertar você que está com um dos pés fora da igreja. Este pé que tem forças para te arrastar para as festas do mundo. Amém? Hoje, se você ouvir esta mensagem, você tem um Deus de misericórdia. Amém? É para você refletir em sua vida que você tem um Deus de misericórdia, que está com as mãos estendidas para você a qualquer momento que você se arrepender. Ele vai cuidar das suas feridas, Ele vai limpar a sua alma e te dar entendimento daquilo que é bom. Amém? E ensinar a você a desviar do caminho errado. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, o nosso Deus maravilhoso, Ele tem usado pastores, obreiros, amigos e até familiares para alertar e repreender as pessoas. Amém. Glória a Deus. Então não tome a decisão de Caim. Aceita esta repreensão que está vindo até você com amor. Amém. E faça como Abel. Adore a Deus. Faça como o nosso Senhor Jesus ensinou. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o versículo 20. Amém? E se você tem observado os mandamentos do Senhor, então pratique, porque isto é bom e agradável a Deus. Amém? Aceita a repreensão de Deus e viva. Eu vou deixar mais um versículo para você refletir. Amém? Que está em Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao versículo 31. Eu espero que você venha ter uma boa leitura
e sempre busca a presença do Espírito Santo, para que ele possa te dar discernimento. Amém? Para você não tropeçar e sempre buscar a face de Deus, porque isto é bom para a sua saúde e para a sua vida espiritual. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 27, diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei-o vós também a eles. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Esta é a mensagem do nosso Senhor Jesus. Amém. Para o meu coração e para o seu coração. Fique atento a esta mensagem. Aqui o nosso Senhor Jesus, ele mostra que não devemos revidar com as coisas deste mundo. Amém? Devemos orar pelas pessoas. Ele diz, fazei o bem aos que vos odeiam. Amém? Ele diz também, orai pelos que vos caluniam. Glória a Deus. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixe-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Amém? Glória a Deus. Hoje tem acontecido muitos casos, pessoas roubando outras pessoas, e as pessoas revidando e acabando perdendo a sua vida. Amém? Então os ensinamentos do nosso Senhor Jesus é para preservar a nossa vida, amém? Em comunhão com Ele, glória a Deus, e ajudar os irmãos, e ajudar aqueles que precisam de ajuda, mesmo eles não gostando de nós, que seguimos a Cristo Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Nessa passagem aqui ele está ensinando o que devemos fazer. Amém? Então leia atentamente na sua casa Lucas capítulo 6, versículo 27 ao versículo 31 e comece a praticar aquilo que o Senhor Jesus tem ensinado. Porque as palavras do Senhor Jesus, elas têm fundamento. Amém? Não é pensamentos de homens, mas é o ensinamento do nosso Deus para nós vivermos bem neste mundo. Para nós glorificar e exaltar o nosso Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz e reflita nesses versículos que eu deixei para os irmãos. O título da mensagem que eu deixei para os irmãos: A repreensão e o seu poder. A repreensão, ela tem um grande poder. Amém?
Mas é como eu disse aos irmãos, a repreensão tem um grande poder quando é aplicada com o intuito de ajudar, sem fazer acepção de pessoas. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.